Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, hoje a gente vai continuar um pouco no tópico do nosso episódio anterior. A gente vai fechar algumas... Um pouco não, totalmente. Tô sendo sutil aqui. Se você não escutou os últimos 2 episódios... Não vai adiantar muito escutar isso aqui. Mas, por favor, né? Convenhamos. 5 anos de curso, você sabe que tá sempre intercalado uma coisa na outra. Chega na aula em novembro... Exatamente. Querendo entender tudo. Pensando que vai passar na prova. E, bom, hoje a gente vai complementar um pouco o que a gente falou lá. E também vamos falar, assim como o César prometeu, sobre o futuro, né? Na quesito da inteligência aí. E, bom, pra começar, vamos falar um pouco sobre o que a gente deixou de falar lá, que é sobre gênios. Que a gente falou tanto sobre QI e tal, inteligência em si. E o próprio teste de QI, alguém sempre usa de exemplo Einstein, o QI de Einstein, assim, não sei quanto, blá, blá, blá. Só pra começar, sabe qual é o QI de Einstein? Menor ideia, já falam tantos números que eu nunca sei o... Ninguém sabe, ele nunca fez o teste. Eu imaginei. Tem um número que roda na internet aí de 162. Exatamente, Mas é igual uma das frases que ele fala. Eu sempre vejo variando. Igual aquela frase dele, vivo hoje como se não tivesse amanhã. Que na verdade foi o Gandhi quem disse. E na verdade nem foi o Gandhi quem disse. Ninguém sabe. Nossa, pior que tem uma tirinha, tem uma tirinha que eu vi ontem. E um cara falou, como disse Einstein. Aí aparece o Einstein, o que eu disse? O que eu falei? É alguma merda motivacional, não é? Não fui eu. Como disse Einstein, eu não disse nada disso. Exatamente. Mas, enfim, entrando aí no tópico de gênios. Na verdade, antes de entrar no tópico de genialidade... Gostaria só de fazer um check-in. Frisar que o VB é uma semente da genialidade no mundo dos podcasts. Disse o Pedro. O gênio. Fecha aspas. Gênio com J, no caso. Marciano Pedro. Gênio com J, o meu. De jegue. É isso. Pedro Einstein Marciano. Eu queria, agora que a gente já deu um tempinho para marinar aí toda a questão de QI, como que isso é um pouco mais do que pensávamos que era, mas ao mesmo tempo não é tudo aquilo que talvez muitos alegam ser. Eu queria ver com vocês se teve algo novo nessas semanas que se passaram aí, entre o episódio, o lançamento e agora. Como vocês se sentem em relação ao QI, quando alguém fala, vocês leem teste de QI, qual que... Eu tenho um dilema. Eu confesso que até o episódio, eu acho que eu até falei isso no episódio também, que eu era mais cético em relação a isso. Eu falei, teste de QI, será mesmo que vai? Funciona? Um número pra beleza. Então, quanto mais depois eles viram aquela coisa, durante o estudo a gente viu esse negócio das inteligências múltiplas, não sei o quê. Não sei não, hein, esse negócio, mas agora, depois do episódio, Sim. Eu tenho 2 pontos. Primeiro que agora eu vejo como extremamente válido de ser aplicado, por exemplo, dependendo do cargo que você tá indo e tal, eu vejo que é extremamente viável aplicar. Antigamente você ficava meio receio por conta disso, de não conhecer a fundo. E aquele discurso, não pode julgar por isso. Bom, em qual parâmetro que a gente vai adotar? O que você acha bonito ou belezão? E o segundo é um dilema meu. Eu realmente fiquei curioso pensar na possibilidade de fazer, mas ao mesmo tempo um pouco de medo de saber como a gente sabe, não é necessariamente estudar mais vai aumentar o seu QI. Então, olhando o QI baixo, meu Deus, é meio assustador. Perdeu as esperanças. Então eu tenho esse dilema aí. Eu gostaria muito de saber e ao mesmo tempo não quero, entendeu? Faço questão não, tô de boa. Eu tô dividido aí. Vivendo a ignorância mesmo. Eu, sinceramente, são esses 2 pontos. Principalmente em relação à aplicabilidade aí pra cargo, esse tipo de coisa, eu consigo ver como uma forma muito válida. Como parâmetro a ser utilizado. Vocês estão mais aceitando. Sim, obviamente. Isso, como eu disse lá no episódio, é um pouco do meu sentimento também. Mas agora que passaram algumas semanas, eu refleti sobre tudo que a gente deixou de fora daquele episódio, que, claro, vocês já ouviram aí, teve mais de 2 horas. 2 horas, a gente deixou coisa de fora, hein? Na soma, e teve que ficar de fora, né? Não foi que ignoramos a propósito.
Mas acho que uma coisa que, conversando sobre o tema, até interagindo com alguns ouvintes no pós-lançamento, que eu acho que é legal frisar. O primeiro é que tudo isso de QI é válido do ponto de vista populacional. Como a gente disse no episódio, mas é bom relembrar, estamos falando de médias, estamos falando de dados a larga escala, grande escala. Não estamos falando de ninguém pessoal. A nível individual. Qualquer tendência que a gente falou aí, você está lembrando e contando para a família e para os amigos agora de que certos países têm QI maior ou certas até mesmo etnias, etc. Tudo isso é baseado em tendências populacionais. Então tem que ter milhares de testes feitos ao longo de vários anos para você achar uma tendência aí. Isso não significa que ninguém, em particular de um país, vai ter o QI maior do que outra pessoa, nem de uma etnia, óbvio, que de outra pessoa. Você não pode usar o teste de QI como parâmetro para avaliar, ou melhor, pré-avaliar ninguém individualmente. Ninguém. Certo. Então não é porque você está no Brasil que o seu QI vai ser menor do que alguém, por exemplo, lá na Suécia. Pode muito bem, provavelmente, se você é ouvinte do VB+, que não. Eu ia fazer uma piada, o meu provavelmente é menor. Mas quem escuta o VB+, provavelmente é maior do que um sueco que não escuta o VB+. Eu falo com confiança e autoridade. Haja confiança. Só confiança na própria autoridade. Mas enfim, esse acho que é um ponto que tem que martelar. Não, independente aí da pessoa X que você está pensando, essas tendências e validade não se aplicam a essa pessoa. Pontos fora da curva não existem. Quer dizer, existem muitos múltiplos, mas não serve como base para validar nada a nível individual ou mesmo populacional no sentido, meu bairro, minha escola, meus amigos. Não, sai dessa. É igual avaliar time de futebol, gente. São coisas diferentes. Você tem o desempenho do time lá, uma coisa. Quando você vai analisar o desempenho individual, é outra. Você que joga FIFA, você deveria saber disso. E nem sei se essa é uma perfeita analogia, porque a gente sabe que... A escala é muito menor também. Isso, e futebol também, se pensar o futebol europeu e futebol latino-americano, pode até ser. Como tem uma tendência a times latino-europeus a terem maior preparo. Sim. Até porque tem mais dinheiro, etc. Enquanto que os latinos ainda estão mais fingindo falta. Coisas nesse sentido. Porém, nada impede que num campeonato mundial aí, como a gente já viu muitas vezes, um time latino-americano ganhado um Barcelona. Ou um jogador brasileiro que joga lá fora. Exato. Em termos de jogadores tem até esse dilema, né? Sim. Porque as estrelas tendem a ser latino-americanos. Mas enfim, acho que vocês entenderam um pouco. Né? Estamos falando em largas escalas e só tendências. Vai jogar FIFA, você não entendeu? A única asserção que você pode fazer baseada em tudo que a gente falou na média, é provável que o resultado de teste de QI para qualquer subsegmento populacional de 10, 11, 15, 20 anos seja menor em certos países do que em outros, ou maior, enfim. Vocês podem falar com confiança que vai ter uma tendência aí. Perfeito. Mas falar essa pessoa vai ser X, vai ser Y, esquece. Tanto em termos de países, como em termos também de subsegmentos de comunidade X, comunidade Y. Aquele mito. Isso você escuta muito, por exemplo, em relação ao asiático, por exemplo, né? Isso, exato. Se você vê um asiático assumir qualquer Faz coisa... essa conta pra mim. O nome disso é estereótipo. E dependendo de onde você tá, você pode se dar muito mal. Você espera duas coisas de asiático: que ele seja um gênio e que ele lute. Karatê. Não é nem Kung Fu, né? Karatê. Karatê. O William tá bem específico. É gênio, falou ainda. É na ilha, Japão só. O Ásia pro William é só Japão. E usou uma palavra gênio que a gente vai destrinchar em breve aqui. Então esse é o primeiro ponto. Populacional, não use isso nada para individual, nenhum nível. O segundo, em relação a o que mede o teste de QI, a gente falou, é uma inteligência correlacionável, aquela questão do G que tem segmentos lá. Tem bastante validade estatística de se vai bem em um, vai bem em outros, mas tem que lembrar que está tudo isso dentro de uma esfera dedutiva, acadêmica, categorizada segundo nossas ciências hoje. Vamos lembrar do Flynn Effect lá. Se o povo Aristóteles lá fizesse o teste, provavelmente não ia dar ruim. Sócrates também não ia se dar bem, não.
Então tem que lembrar que, se falar, eu acredito que inteligência é mensurado pelo teste de QI, é um sim e não. É um sim no sentido que no mundo em que vivemos hoje, faz muito sentido que você tenha essas habilidades cognitivas. Considerando também, né, a história do mundo, obviamente. Exato. Então, você hoje saber rotar um objeto tridimensionalmente na sua mente pode te ajudar a ser um engenheiro melhor, pode te ajudar a ser um designer melhor. Assim como você conseguir sintetizar a informação de maneira rápida, vai te ajudar a ser um programador excelente, vai te ajudar a ser um analista que mexe com Excel também, muito melhor do que a média. E isso vai, na maioria das vezes, traduzir em melhor cargos, melhor posições, enfim. Mesmo na escola, que a gente sabe aí, o vestibular, os testes, tudo está te mensurando segundo isso. Então, você é inteligente se você tem um IQ, o QI acima da média, sim, por definição. Mas para esse tipo de inteligência, que está bem nesse contexto aí. Quando a gente fala, como a gente até falou também lá, inteligência emocional, inteligência criativa, física, você pode chamar de inteligência, porque não deixa de ser um problema que você resolve de Só que não há medição disso. Mas não é com os mesmos parâmetros. Tem que lembrar que o problema espacial do Neymar é diferente do problema espacial do engenheiro. Só que hoje adotamos um linguajar onde chamamos o dedutivo síntese de informação de inteligência, enquanto que o Neymar é habilidoso. Ou o pianista é talentoso. Isso foi algo que eu me deparei nas últimas semanas aí que eu achei bem interessante. Que classificamos de maneira diferente o adjetivo para pessoas que vão bem em certas áreas. Tipo, matemático é inteligente. Pensar nisso, do futebol e da coisa que você falou. Sim, então pega esse exemplo. É igual jogar RPG. Que qualquer um jogo RPG, as características lá, você tem as pontuações físicas, inteligência, vitalidade, papapá. Resumidamente é isso. A gente está falando de uma certa, algo acima que a gente tem que picar em pedaços e chamar de outra coisa. Exato. Mas a inteligência, focando na palavra inteligência. Falar, você é inteligente, não é inteligente. Em termos de QI, pode ser que você seja mais inteligente ou menos. Perfeito. Mas nessa esfera que estamos definindo inteligência como habilidade de interrelacionar os 10 subsegmentos do teste de QI. Certo. Que são lógicos dedutivos, tem que lembrar disso. Tem uma inteligência cristalizada informativa ali de qual é a capital da Bolívia, por exemplo, que se você sabe que ela passa e tem toda uma curiosidade de se posicionar geograficamente, vai correlacionar com sua habilidade em outros lugares. Certo. Mas falar que uma pessoa, inteligência subindo um nível, de uma maneira extremamente abarcativa, significa saber qual é a capital da Bolívia, aí já não faz sentido. Não fecha muito o círculo. Então, acho que o que eu me atentei desde o fim da gravação é isso, que o termo inteligência está fortemente associado aos círculos acadêmicos que definiram inteligência nesse contexto acadêmico, lógico, dedutivo, síntese informacional. Como eu estava dizendo, o matemático, ele é inteligente, o professor de literatura é inteligente. A figura do imaginário nosso é condicionada a isso hoje. Então, vamos chegar lá, mas você associa essas grandes mentes intelectuais de um círculo normalmente acadêmico como inteligentes. Certo. Enquanto que as grandes mentes de um círculo artístico, como um pianista, como, não sei, um artista plástico... Um lutador, jogador de futebol... Então, mas vamos focar no artístico primeiro. Você normalmente fala como uma pessoa não inteligente, mas como talentoso. Como, essa pessoa tem um talento... Mozart. Sim. Epítome do talento musical, o Bach, que é o compositor alemão. Então, eles são exemplos de talentos, pessoas extremamente talentosas. Você vê alguém que pinta bem, faz escultura, sei lá, a pessoa é extremamente talentosa. Canta, dança, essas coisas. Você fala inteligente? Sim, mas não é a primeira palavra que você associa. Talentoso. Artístico é talento. E no mundo atlético, tem o talento também, mas a habilidade é maior, acho que, do que qualquer outra associação. Uma pessoa extremamente habilidosa. Olha como joga bola, olha como dribla, olha essa habilidade de driblar. É engraçado porque isso me lembra muito um exemplo, até dentro dessa área, por exemplo, do habilidoso do futebol, pegando como exemplo, tem uma distinção. Por exemplo, você pega uma figura como o Messi, que todo mundo tem aquela visão habilidosa e tal, e, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que na verdade não... É um ótimo jogador de alto nível, obviamente, mas ele não... eles dizem que ele não chega a ser tão habilidoso quanto o Messi, mas tipo assim, ele é esforçado.
Tipo assim, talvez aí tenha uma mescla de talentoso com habilidoso. O Messi talvez é talentoso porque ele faz coisas que ninguém mais faz. Exato, é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Porque acho que uma distinção bem pinceladas grandes aí é... O talento é o que você nasce, desenvolve, É inato. você É inato. É daquela pessoa. Tipo, o Usain Bolt lá, por exemplo, tem um talento pra correr que nenhum outro pode ter. Assim como o Messi. Mas uma habilidade, como qualquer outro maratonista de alto nível, vai ser extremamente habilidoso. Ele treinou a vida inteira, correu a vida inteira. Assim como o Cristiano Ronaldo. Mas aquela coisa... A faísca. Genética, que você pode dizer, que a gente, o mesmo QI tem, né? Sim. Coisa genética. Aquilo lá a gente classifica como talento. E a inteligência é algo que tem os dois. Que tem um pouco de talento, você pode dizer aí que tem a herança genética, os irmãos gêmeos idênticos lá, a gente falou sobre isso. Mas também tem a inteligência cristalizada de você estudar geografia, estudar gramática e saber o que significa papibaquígrafo, por exemplo. Você pode chegar nessas... Você tem um pouco dos dois, mas ainda assim essa palavra está um pouco restrita no jargão, digamos, mais comum a círculos acadêmicos. Certo. Então, uma coisa que eu pensei e vi certa validade, de que falar que alguém é inteligente normalmente está restrito a essa associação lógica dedutiva, sintética aí, em termos de informação. E o teste de QI mede exatamente isso. Então, tem que lembrar também quem fez o teste de QI. Não foi o Cristiano Ronaldo. Se fosse ele encarregado de fazer o teste de QI, provavelmente ele chamaria de inteligente outras pessoas em outros critérios. Então, você já está falando de um círculo na academia que está falando, inteligência é mais ou menos isso aqui, mas nessa esfera. Então, ao mesmo tempo em que eu ainda vejo a validade muito grande e totalmente respaldável em termos de dados aí, tudo que a gente comentou, para inteligência igual QI, eu também vejo a abertura desse leque aí para sim, mas nesse contexto. E nos tempos de hoje, porque o QI antigamente também não valia para nada. Até eu lembro que eu dei um exemplo do como que os caçadores separavam talheres, lembra que eu falei? Que... eles separavam laticínios, você tinha um garfo e um queijo, ou a faca e o queijo, eles colocavam a faca com queijo, em vez da faca com garfo ou queijo com leite. Porque, é a prática, né? É o que você usa para comer. Enquanto que hoje categorizamos, objetos, utensílios domésticos e laticínios. Mas uma coisa que eu esqueci de comentar, ficou de fora também, depois eu lembrei, é que o mesmo experimentador que falou para a pessoa... categorizar, quando colocou o queijo com a faca, ele falou, ok, você categorizou assim, agora como um idiota faria isso? E aí ele colocou a faca com o garfo e o queijo com o leite. Então, isso deixa bem claro que bobo o cara não é. Ele era tão inteligente que sabia exatamente como o bobo faria aquilo, que era da maneira que os avaliadores tinham concebido como correto. Então, imagina a cara de um olhar pro outro quando ele colocava assim, ridículo. Então tem esse contexto aí. Não pode esquecer jamais do contexto do QI, que é o nosso mundo categorizado, cientificizado, que tem não é patamar, como que é? Um altar. Tem um altar muito grande para lógica dedutiva, que antes não existia, não era necessário, não te ajudava a caçar melhor ou a sobreviver, no caso. Sobreviver de nenhuma maneira. Então, o teste de QI é limitado nesse sentido, absolutamente. Não tenha dúvida nenhuma. E bem no teste de QI significa uma coisa, e essa coisa é ter essas habilidades para o mundo de hoje, que foram mensuradas hoje. Então, por isso que eu não vou fazer esse teste. Melhor não saber. É por isso mesmo. Eu acho que no fim todo mundo sente. Todo mundo sente. Todo mundo sente mais ou menos onde estaria. Dentro da média, fora da média, acima da média, mais para essas habilidades. Então, esse é o ponto. E outro grande ponto, o primeiro foi de populacional, o segundo tá dentro de uma caixa, embora tenha um sinal de igual aí, não é bem assim, porque o termo inteligência abarca muito mais do que sua capacidade lógica dedutiva em 2020. E tem um terceiro ponto que é sair de humanos, que a gente não falou. O teste de QI é inteligência para humanos hoje, etc. Sim, beleza. Mas e não humanos? Seu cachorro é inteligente? Um golfinho é inteligente? Um octopus é inteligente? Eles não falam que
golfinho, né? Que é o animal mais inteligente. mais inteligente sim. depois do ser humano. Sim. Então, como que classificamos ou mensuramos inteligência para animais, por exemplo? Isso. A folha vai o teste QI aqui, golfinho. Para que serve o teste de QI nesse sentido? Absolutamente nada. Então, quando fazem aquela pergunta, o teste de QI pode determinar o que é inteligência? De maneira abarcativa, generalizada, não, para nada. Porque você não pode usar o teste de QI para medir a inteligência animal ou mesmo a inteligência do Sócrates. Ou mesmo a inteligência do Cristiano Ronaldo ou do Neymar. No sentido do que eles fazem. Óbvio que eles devem ter uma capacidade intelectual dedutiva X. Mas, mínimo ali, né? Deve ter. Esperamos. Mas não correlaciona com nada pela genialidade, entre aspas, do que eles fazem. Então tem que lembrar QI, humanos, século XX em diante, um círculo acadêmico. Esse é o QI, tem validade, tem correlações múltiplas. Mas é só um dos, né? Como a gente falou, inteligência emocional, embora seja um meio que stretch, seja uma esticada do termo, porque você pode chamar de termos de característica de personalidade, etc. Não deixa de ser inválido, não deixa de provar que em muitos cargos, a gente falou lá, CEO do ONG, que militar, ele precisa ter um teste emocional muito maior do que o QI para estar onde ele está hoje, etc. Ou ela, enfim. Então, vamos só, acho que relembrar que o teste de QI, dentro do próprio universo, tem muita validade, serve para muita coisa, mas é dentro da sua bolha. E essa bolha pode ser chamada de inteligência, mas não é toda a inteligência. Tem que lembrar da semântica aqui também, né? Nenhuma palavra define tudo de maneira exclusiva. Pode chamar de um tipo de inteligência. Qual que é a sua inteligência que mede o QI? Lógico-dedutiva, síntese informacional. Tá aí, pum, esse é o QI. Outros tipos de inteligência, só a inteligência, é habilidade, é... talento, que a gente comentou, etc. É controle emocional. Também, se você quiser chamar de inteligência, como falou aquele cara lá do James... Qual era o nome dele? Esqueci o nome dele. O psicólogo passou 20 anos trabalhando com inteligência e falou, não uso mais essa palavra. Pega essa merda. Quer usar, pode usar, mas lembra que vem sempre acompanhada de um esclarecedor, né? Que a inteligência é o quê? E como você mede isso, qual a validade disso, aí você já entra em infinitos outros debates. Como a inteligência animal dá para mensurar de forma uniforme para todos os animais? A inteligência de uma formiga, a inteligência do golfinho? Enfim. Então, lembrando disso, inteligência dificilmente definível, mas dá para trabalhar dentro desses diferentes universos de diferentes maneiras. Então, beleza, batemos o ponto aí. E o gênios. Agora gênios. Genialidade. Falando em tudo isso, porque uma outra ponta que a gente não deu um nó no episódio de inteligência é que a gente começou falando lá do David Starr Jordan. Certo. Começamos falando de como... qual era o nome do outro cara lá que tinha influenciado ele? Francis Galton, que originou o conceito de eugenia, e que era um estatístico fenomenal e até ajudou a parametrizar o teste de QI. Ele que achou a ferramenta para usar a palavra G, a letra G. Cara indisputavelmente inteligente, lógico-dedutivo, originou a eugenia, David Starr Jordan, rei dos peixes, foi também um catalisador no movimento dos Estados Unidos. Aí a gente falou que toda a razão de entender inteligência era entender o porquê que tinha essas contradições, né? Certo. Mas a gente não chegou numa conclusão. Na verdade, não falamos disso, né? A gente falou, David Starr Jordan é inteligente. Sim. Pra QI, beleza. Então, mas por que fez tudo isso? Então, por que foi tão burro em certas coisas? Então, deixa quieto essa parte. Então, a questão do gênio casa muito bem com isso, porque o gênio, mais do que uma palavra, uma definição semântica, é um conceito narrativo, arco do herói. O gênio é engraçado que eu vi que eles falam, eu achei até engraçado que eles falam, normalmente o gênio, o pessoal acha que o gênio é a figura de vez em quando do intelectual e tal, mas fala, normalmente o gênio tem um traço de loucura que vem junto. Então, mas isso é parte de uma narrativa também. Sim, aquela foto do Einstein com a língua pra fora. Eu não digo nem essa, eu digo no caso do nosso amigo aí. Mas tem loucuras e loucuras. Sim. Loucura cabelo do Einstein, ok. Loucura, vamos castrar quimicamente. Exato. E a China, então, isso não... É que a gente não definiu burrice no momento, até agora, mas talvez aqui seja possível fazer isso de alguma maneira.
Bom, mas antes da gente entrar nos pormenores aí, falar mais da burrice, né? Que você falou que a gente tem que tentar definir aqui. Vamos definir o que a gente tá falando até agora da genialidade. O cúmulo da burrice é tentar definir burrice e não conseguir. Falem por vocês, porque eu nem comentei nada. A gente já não esqueceu da genialidade, já não havia comentado. Ai, mas vai, voltando então lá no começo, que a gente falou de gênio. O que é genialidade? O que é ser um gênio aí? Então, acho que como toda pergunta nesse sentido, começa com a história da palavra, que as minhas pesquisas aí, eu vi que existe quase que desde sempre, mas trocou um significado abruptamente a partir do século XVII. Antes se referia a um espírito que habitava a pessoa, como o gênio da lâmpada do Aladim. É daí que vem o conceito do gênio da lâmpada. Gênio. Acho que grego, hebreu, não lembro o idioma original, mas o gene aí vem de nascimento. Deve ser do latim, né? Porque genética, genoma, tudo isso. Tá no link das referências aí. Mas se a memória não me falha, acho que é do latim mesmo, que o gen é nascimento. E você nascia com esse espírito que te dava um certo gênio, colocando fora do mundo acadêmico aqui. Qual que é o seu gênio? Você é uma pessoa briguenta, uma pessoa calma? Até porque normalmente essa é uma utilização da palavra rotineira que todo mundo faz e eu acho que nunca se deu conta. Qual é o seu tipo de gênio? Então, não é rotineiro pra mim, mas... Eu já vi pessoa falar, tipo, gênio no sentido de, tipo, digamos, tem um gênio humor aí, qual é o seu humor? Sim. Então, porque era referência a esse conceito de que éramos habitados por essa entidade que se manifestava desde o nascimento de uma maneira ou de outra. Então, um demônio no corpo. O gênio no corpo. Porém, a partir do século XVII, lembrando 1600 e bolinha, também conhecido como Renascimento, começaram a associar gênio à genialidade, que é a capacidade extraordinária de fazer bem algo ou muitos algos. Que, pensando em 1600 e bolinha aí, todo mundo pensa em Da Vinci. Da Vinci, os outros renascentistas, que me falha a memória de nomes agora, mas Da Vinci talvez seja, assim, a pedra angular dos gênios desse período pra frente. Ninguém chamou Sócrates de gênios, por exemplo, ou mesmo Aristóteles, que fez várias descobertas em vários segmentos, matérias, até criou matérias, né? Hoje podemos retroativamente falar que foi um gênio por descobrir e começar tanta coisa que na maioria estava errada, mas começou, né? Teve atitude de gênio, foi gênio naquele sentido, mas gênio nesse sentido que a gente está falando da palavra só do século XVII para frente, que estava associado a grandes fazeres, essa palavra, grandes resultados, grandes execuções. Grande fama em certas áreas. E de lá para cá, o que se construiu muito foi uma narrativa de quem é a pessoa que consegue fazer isso. Normalmente homens, até porque até faz pouco tempo as mulheres não iam para a escola, não trabalhavam, não tinha muita exposição a fazeres além do cuidado domiciliar. Então se criou desde o século XVII toda uma narrativa de quem que é o próximo Da Vinci, quem que é o próximo Isaac Newton, quem que é a pessoa que sozinha vai descobrir o que milênios não foram suficientes para não dar as respostas, que milhares de pessoas em conjunto não conseguiram resolver. O que esse indivíduo vai conseguir fazer. E foco no indivíduo. Que a narrativa do gênio, ela é de uma pessoa... É o ponto fora da curva, se a gente estivesse falando do QI, né? Mas assim, é o mais fora da curva. Quando a gente falou QI é populacional. Então, é o ponto mais fora da curva possível. Mas é uma narrativa, uma mitologia, pode-se até dizer, de um indivíduo que tem um antes e um depois. E isso foi não só no campo da ciência, mas também no campo artístico, quando a gente falou Da Vinci, que ele mescla bem os dois, porque também
todo mundo já viu os desenhos dele de engenharia, de anatomia, que ele também foi propulsor. Como conhecemos o coração hoje, é exatamente como Da Vinci desenhou um coração 4 séculos atrás. Então, começaram a segmentar um pouco, principalmente com Isaac Newton, para o que era Michelangelo, por exemplo, artístico, o que era físico, o que era filosófico, como Nietzsche, ou como outros grandes nomes aí desse período. Assim como história, mesmo religião, ou mesmo militar. Napoleão, por exemplo, é considerado um gênio militar por tudo que fez. Então, durante esses muitos séculos aí, até bem recentemente, a narrativa principal era que é o gênio. É uma pessoa extremamente inteligente, naquele contexto de não ter o teste de QI alto, senão de descobrir novas coisas, de trocar paradigmas e de realmente influenciar tudo que vem a partir dele. Então, um cara que cria um antes e depois dele. Isso, na área que tiver ou nas várias áreas em que tá. Tá. Como foi o caso do Da Vinci, por exemplo. Isso me lembrou uma frase que acho que foi você que disse uma vez, muito tempo atrás, que a gente estava falando alguma coisa sobre gênio, eu acho. Eu lembro que você falou que, com o passar, provavelmente a gente vai chegar nesse ponto no episódio, mas com o passar do tempo, digamos, diminuiu a quantidade de gênios assim que existem. Sim. Eu lembro que você até tinha comentado algo, tipo, tem gente que diz que o último grande gênio foi tipo Bill Gates, que disponibilizou o computador assim pra... Na verdade, foi algo nessas linhas, eu acho, alguma coisa assim. Não sei foi quando começou essa coisa de ter o computador, de ter algo que pense por você, que bom, a gente vai chegar lá. Sim, vamos chegar lá. Mas lá. spoiler alert, Bill Gates, não entra muito nessa categoria, não. Talvez Stephen Hawking, que morreu relativamente recentemente. Ele sim, comprovadamente, tinha um QI de 175, alguma coisa assim. E sozinho descobriu Olha lá, Pedro, você chega quase na metade do Tá sendo humilde, hein? Sozinho descobriu... Bom, sozinho não, né? A gente vai chegar nesse ponto. Sim, mas ele é associado aos buracos negros aí, de forma direta. Mas enfim, então, século XVII pra frente, gênio é essa pessoa, normalmente homem, que tá lá e fez o antes e o depois. Em uma área ou várias áreas. Teste de QI alto, provavelmente, se tivesse parametrizado para aquele contexto. Mas não é o que faz deles gênios. Até porque eu falei, o último não. Mas talvez sim, mas o último grande gênio que podemos falar de maneira consensual, que todos falem para você, realmente é um gênio, é Einstein. E Einstein nem teve o teste de QI feito. Então se presume que iria bem, provavelmente iria. Mas... até o Einstein, mais ou menos, existia muito essa narrativa, e o Einstein, em muitos sentidos, ele até incorporou bastante dessa questão de ser um indivíduo, de ter um antes e depois, de ser esotérico, por assim dizer. De ter essas particularidades. Assim como todos. O Charles Darwin também pode ser considerado um gênio, que tem um antes e depois, e ele... basicamente sozinho foi... É só você ler a biografia desse pessoal que vai encontrar algumas particularidades. Todos têm suas particularidades, mas faz parte da narrativa do gênio, né? Porque como que ele pode fazer tantas coisas sem ser um pouco estranho? Sim. Até chega a gera a pergunta inversa, né? Poderia ser gênio se fosse totalmente normal? Qual que é a causalidade da coisa aí? É gênio porque é estranho ou é estranho porque é gênio? O foda é você, né? Ser estranho e ser burro. Deve ter também. Melhor não entrar em território de beber menos. Mas essa é a narrativa, então, até aí, diria Einstein. Desde o século XVII até Einstein. Quando o conceito de gênio passou a ser algo mais hollywoodiano do que aceito nos círculos acadêmicos, por uma razão bem simples. A narrativa continua forte, continua firme. Você tem o arco do herói aí do... É porque tem uma certa... Quando a gente fala de gênio também, uma coisa que eu associo, uma certa, tipo assim, uma força de personalidade muito grande desses indivíduos. Tipo assim, eles são excepcionais no seu campo, mas eles como indivíduos é como se fosse um farol também. Como no arco do herói, eles servem como inspiração. Essa coisa do arco do herói, você acaba caindo, tipo, Steve Jobs, Elon Musk, essa galera... Tipo, mais atual, por dizer assim, que o pessoal fala que, nossa, é um gênio então, é que tá, não querendo... Desmerecer. Não querendo acelerar muito pro hoje, mas o interessante de falar sobre a palavra gênio é que
estamos entendendo aqui, antes era um espírito que te habitava, depois passou a sua Ação. habilidade múltipla em mudar a regra do jogo em vários segmentos, de forma individual. E hoje tá muito mais afunilada para fez alguma coisa em algum segmento que aí sim mudou bastante coisa. Sim. Mas existe um certo equívoco aí, no sentido de o Steve Jobs não criou o iPhone. O Elon Musk não inventou o carro elétrico. Assim como o Bill Gates também não inventou o Windows, o computador pessoal. Todos eles fizeram um trabalho de extrema valia em simplificar isso, em comercializar isso. Resumidamente, eles beberam já de uma fonte. Isso, mas todos beberam. Aí que tá... Acho que o próprio Newton é uma das frases mais famosas dele. Se eu vi mais longe foi porque estava em ombros gigantes. Então, todos tinham a ciência disso, mas existia um conceito. Por exemplo, Newton escreveu lá o princípio da matemática, com a lei da gravidade, o próprio desenvolvimento da derivativa, de diferenciação, enquanto ele estava quarentenado em Londres, lá no século, esqueci, 18 acho que foi. Mas ele estava sozinho em casa e sozinho realmente fez isso. Assim como Galileu também não teve muito comunidade de apoio, assim como o próprio Da Vinci sempre foi totalmente individual em suas conquistas, apesar de ter os modelos, ter os mentores, enfim. Mas o que mudou principalmente o conceito de antes para hoje é que hoje existe a figura do gênio individual, mas todo mundo sabe, porém ignora toda a equipe que está por detrás. Todo mundo sabe que o iPhone não foi o Steve Jobs na garagem enquanto estava quarentenado que fez. Teve toda uma equipe de desenvolvimento, teve todo um trabalho gradual que pega lá do Alan Turing, de até definir qual é o conceito de computação, que ele simplesmente, mas não tão simples, foi lá e disse, não, dá para simplificar isso daqui, deixar mais intuitivo, dá para fazer um design melhor. Mas como que faz isso? Aí pega o Steven Wozniak, que é o principal engenheiro da Apple e considerado o verdadeiro gênio por muitos fãs de tecnologia, quem acompanha mais... Igual o cara do Linux, me fugiu o nome também. Esse daí eu não lembro o nome. Mas é que tem vários e vários. Sim. Por alguma razão não, por razões comerciais, eu diria, mais que qualquer outra. Se virar CEO da empresa que vende aquilo, automaticamente você é a cara daquilo. É o farolzinho. Mas pega a internet, por exemplo. Possivelmente a maior invenção humana até hoje. Ou pelo menos no último século. Quem inventou a internet? Quem que é o gênio por detrás da internet? Vocês sabem algum nome? Não. Então, e por quê? A internet é um produto que você vai lá e compra de uma empresa só que faz marketing, né? Internet, compre hoje. Assim como, não só a internet, mas tudo o que implica a internet. Os satélites, o próprio micro-ondas, que a gente sabe que vem da Segunda Guerra, a própria bomba nuclear. Quem inventou a bomba nuclear? Não foi o Einstein, apesar de que o seu trabalho contribuiu muito para o desenvolvimento dela. Um conjunto de pessoas trabalhando muito tempo para fazer isso. Então, por isso que eu disse, até o Einstein ainda tinha a figura do gênio de maneira isolada, porque ele realmente sozinho, enquanto era um assistente de escritório, acho que era como se fosse uma agência do correio lá na Suíça, ele escreveu 3 teses que mudaram o paradigma da física. É uma coisa que... Eu não lembro bem os detalhes agora, mas tem a ver com eletricidade, que até a invenção da geladeira foi uma consequência direta disso que ele escreveu. Outro papel sobre a movimentação dos átomos, como que eles mudam de nível, os elétrons. E, por fim, a teoria da relatividade, que é o que ele é mais conhecido hoje. Mas ele escreveu 3 teses enquanto trabalhava numa agência dos Correios lá. Falou, tô esses 3 papéis aqui e mudou tudo. Mas hoje, nenhum desse Elon Musk aí, ou Bill Gates, ou mesmo Steve Jobs, foi sozinho lá na garagem e falou, tá aqui. Eles começaram e impulsionaram e formaram empresas e ficaram como, mais que nada, a identidade dessa empresa e desse produto. Mas eles não criaram sozinho e muitos deles reconhecem que não, embora nem sempre dão crédito merecido. O Steve Jobs, principalmente. O Bill Gates, até que ele sempre reconhece em entrevista, não sei se vocês já viram, mas ele sempre fala, não fiz sozinho. Se não fosse toda a minha equipe, todo o contexto, eu nunca poderia ter feito o que fiz.
Mas, enfim, ele é mais exceção do que a regra. Então, o conceito de gênio hoje, eu diria, está muito mais na figura do Tony Stark da vida, do Mark Zuckerberg no Social Network. Sim. Eu ia falar disso agora, eu Mark Zuckerberg. Que foram eles. Até certo ponto, sim, mas de outra perspectiva, foram tanto eles como os engenheiros-chefes que eles estavam fazendo. Mas, o Tony Stark construiu a armadura sozinho. Uma caverna. E o Mark Zuckerberg fez o código lá do pré-Tinder sozinho também. Mas enfim, hoje tá mais complicado. Sim. Tá mais complicado e por isso eu acho que o gênio hoje... E assim, tem que pensar que... Acho que não é nem mais complicado, mais genérico, por assim dizer. Isso, genérico. É mais complicado definir. Porque sim. antes era o espírito, depois era o polimatemático renascentista. E agora é o quê? O playboy. O playboy milionário, filântropo. Mas também tem que parar pra pensar, né? Porque se hoje é por essa imagem, é porque a associação que a gente faz de genialidade está dentro mais desse campo. Então, por isso que eu disse, hoje eu acho que o gênio está muito mais uma narrativa hollywoodiana, de Tony Stark, Sherlock Holmes, de... Enfim, esses gênios indomáveis aí, deve ter um filme com esse nome. Gênio Indomável, Indomável é um bom filme. Do que necessariamente com qual foi a mudança de paradigma de maneira individual como era antes. Então não significa que hoje está usado errado, até porque, de novo, semântica. Se é uma questão narrativa, obviamente pode mudar também. Mas é diferente. O ponto aqui é diferente. O que é gênio? Depende. Quando? Gênio quando? Que século? Você está falando do gênio o quê? Do Da Vinci? Acho que o Da Vinci, mais do que qualquer outro ser humano, tem mérito por essa palavra. Porque sozinho o cara fez centenas e centenas de trabalhos que mudaram o paradigma. Isso realmente foi sozinho, embora apoiado a certos sentidos, mas na maioria sozinho. Não é à toa. Ele não ia acompanhado de secar cadáver na Itália para fazer os desenhos que são usados como base para anatomia até hoje. Depois o Isaac... Passava na mente do cara ou abriu os corpos? Ele é considerado... Abrir pra ver por dentro. Não só cadáveres, né? Como você achei que você ia falar de pessoas vivas? Não sei. Talvez ele vai saber, ele né? acompanhava procedimentos operacionais médicos. Né? Deixa ele do lado da mesa. Uma curiosidade é que tem uma biografia dele muito boa. Eu acho que até recomendei no VB alguma coisa. O VB recomenda. Dele? Não, de uma biografia. Tem uma biografia dele lançada pelo um biógrafo chamado Walter Isaac, que ele fez a biografia do Einstein, do Da Vinci, do Steve Jobs. Então, eu não consigo fazer ser um gênio. Então, ganhar dinheiro com gênios. Ele é uma das maiores referências que eu estou usando para tudo que estamos falando aqui. Link nas referências, como sempre. Mas enfim, esse é o contexto da palavra. Mudou, hoje é Tony Stark mais do que realmente... Você perguntar numa faculdade, qual que é o gênio aí da área? Eu falar, é um cara mais habilidoso nisso ou naquilo, mas obviamente apoiado por toda uma equipe. Bom, você falou isso, mudou, né? Da 20 pra cá. E quando o Pedro falou, se tornou mais genérico, né? A palavra que você usou. Mas vocês acham que ainda é possível resistir gênios como Da Vinci hoje em dia? Não. Obviamente. Ou Einstein, que tá mais próximo. Ou Einstein. Eu acho que existe, só que como a narrativa é outra, eu acho que o foco, o direcionamento das coisas estão, tipo assim... O foco, entre aspas, da mídia, não só da mídia, né, mas como um todo, tá direcionado para esse tipo de perfil. Mas obviamente que tem. Vira e mexe, você vê criança prodígio em alguma coisa, faz uma descoberta em algum tipo de procedimento. Principalmente na área acadêmica mesmo, vira e mexe, aparece lá, cientista X descobre tal coisa. Mas é sempre uma notinha de rodapé. 13 anos. Entendeu? Eu acho que pessoas com a genialidade no sentido, vão mudar o paradigma, sim, existem. Estamos vendo aí cada dia, principalmente no segmento de inteligência artificial, que elas estão mudando um algoritmo ali, mudando uma coisinha e pum. Depois, de repente, o AlphaGo do Google ficou possível. O que eu acho que é bem difícil, e tem muitas publicações científicas aí, que até um artigo muito bom que eu li, chamado A Extinção dos Gênios, estão argumentando é que
Os gênios como Da Vinci, como Isaac Newton, o Galileu, o Darwin, o próprio Einstein, eles têm todo esse peso porque eles começaram algo novo em uma área nova. Sim, eles foram que deram o pontapé, né? Hoje é mais... Hoje, é tudo baseado não é que todo mundo já descobriu tudo, mas hoje, efetivamente, a gente está fazendo mais um avanço, um desenvolvimento daquilo do que criar algo novo. Isso. Ou de outra maneira, o mundo está muito mais complicado hoje também do que costumava ser na época do Da Vinci ou na época do Isaac Newton. Não no sentido... tem mais montanhas. Não, mas não existia uma área, por exemplo, anatomia humana, não existia. Isso, então... É mais fácil você começar ela do que depois explicar o negócio. Porque numa analogia que todos entendem, o mato estava muito alto. E era muito fácil alguém cortar um pouquinho dele e já ter toda a cabeça exposta. Que foi o caso mesmo com os gregos, né? Porque quem falou de democracia primeiro? Obviamente. Quem falou de instituição civil? Cidadania. Exato. E no ramo da ciência, principalmente, eles falavam em humores, como aquele, a gente falou em ansiedade e depressão, né? De ter humores lá, que é Billy amarela, Billy negra. E aí, de repente, vem alguém e fala, tá, mas vamos abrir para ver o que tem dentro. Aí começou a anatomia, começou a medicina. E os nomes que nós normalmente conhecemos associados a cada área do conhecimento, física, química, quem começou. Quem mãe da área. Quem cortou aquele primeiro mato ali. Então, óbvio que todo mundo vai conhecer aquilo, nem todo mundo, né, mas a grande maioria, porque foi o que começou. O pioneiro foi... E por que foi o pioneiro? Porque realmente era um gênio inato ou porque estava na circunstância ideal para fazer aquela descoberta e... Foi quase uma coincidência. Porque, por exemplo, Newton, ele desenvolveu lá a derivativa. Inclusive, você mencionou do Newton, tem uma outra curiosidade dele. O Newton fez, por exemplo, a formulação de tudo, etc. Cálculos, essa é a palavra. Fez a formulação de tudo, mas tem um aspecto interessante na própria biografia dele, que eu até cheguei a ler por cima, que esse não era nem o campo principal dele. Ele escrevia muito sobre a área, por exemplo, teologia, coisa de ocultismo, etc. E isso daí era uma parte do trabalho dele. Então, porque a polimatemática era algo relativamente comum nesse período, porque não tinha universidades com departamentos definidos, embora na época dele sim, mas estava começando. Sim. Não existia o departamento de astrofísica, por exemplo, de biologia molecular. Então, realmente estava no momento de abrir pistas, digamos assim. Sim. Quando hoje estamos aí fazendo manutenção dessas pistas, abrindo uma outra mão, talvez. Mas os grandes caminhos, nesses momentos da história humana... Mas, de certa forma, isso não seria um pouco contraditório? A gente... Porque justamente eu tô lembrando muito do Instituto de Santa Fé, que a gente falando nessa segmentação, principalmente na área da ciência. Não seria isso mais... Não digo uma trava. Eu entendo, claro, obviamente, o porquê, mas... Talvez atrapalhe um pouco, no caso. Porque a maioria desses gênios, entre aspas, quer dizer, não sei, tô chutando aqui, eu imagino que eles, obviamente, são experts no campo dele, mas eles tinham um leque aí de observação da sua volta muito maior, né? Eles não ficavam restritos aqui. Teve uma vez que eu vi uma frase de alguém falando que, tipo, ele achava que uma das coisas que dificultava que talvez existisse grandes gênios hoje é porque antigamente tinha essa coisa que a gente falou, ele podia focar no que ele... naquilo que ele estava querendo, enquanto hoje, por exemplo, você está na escola, você é obrigado a passar por certas matérias, para depois você escolher um curso para você na faculdade. E eles falaram que como antigamente era diferente, você podia focar no que você quer, que nem no caso do Da Vinci ali. Mais ou menos, né? Essa desculpa. Eu não digo que seja... Eu digo, tipo assim, que em vez de ter uma visão, tipo assim, aqui, era mais aberto, por assim dizer. Esse é o foco estreito versus o que no mundo anglofônico chamam de liberal arts. Que é você ver de tudo um pouco e poder achar as intersecções ali. Sim. Porque o próprio Da Vinci, ele focou em quê, exatamente? Ele, na verdade, é considerado um gênio além dos resultados, mas justamente por fazer intersecção de várias áreas. Ele não só pintava, ele pintava com uma precisão científica. Ele não só fazia desenhos de engenharia, ele fazia desenhos de engenharia com a matemática exímia. Então, ele conseguiu juntar o humanas com exatos, que né, não tinha essa distinção lá, para chegar a algo holístico.
que o Steve Jobs também é considerado um gênio por ter feito. Ajudou a pegar o técnico da coisa e falou, vamos fazer um design mais intuitivo, mais simples. E juntou, até porque ele fazia a faculdade de topografia. Topografia não, como que é para escrever as letrinhas? Caligrafia? Caligrafia. Ele começou a fazer faculdade de caligrafia e depois focou, junto com o Steven Wozniak lá em computação. Mas ele juntou. Esse era justamente o que dá a etiqueta gênio para ele, é que ele conseguiu juntar a arte com a computação, que é algo que ninguém tinha feito. Que antes era só, bota o código, funciona, maravilha, você é um gênio. Para isso. Mas a pessoa normal não consegue digitar o DDoS lá a vida inteira. Ele falou, não, com um clique aqui dá para fazer. E depois com o iPhone, com o toque do seu dedo, tudo é possível. Então, na verdade, acho que é bem o oposto do que você está dizendo aí. A genialidade talvez seja impedida justamente pelo que o Pedro estava falando, pela maior segmentação. Que hoje você, ao trabalhar em inteligência artificial, você está vendo algoritmo de inteligência artificial a vida inteira. E torcendo para poder mudar um algoritmozinho que vai melhorar alguma coisa sobre reconhecimento de imagem, por exemplo. Mas não é que você vai virar uma chave e de repente tem o Skynet. Tudo que todos esperamos. Eu acho que isso é um pouco do imaginário do pessoal, é justamente esse problema em relação à inteligência artificial. Acho que a melhor frase que eu vi sobre isso é: antigamente antigamente ciência era um esporte individual, porque não tinha instituição, não tinha equipe. Hoje já é um esporte em equipe. Hoje tem o chefe do departamento, tem os alunos, tem os institutos X, Y, Z, tem o governo. Por exemplo, chegar à Lua. Foi uma coisa de gênio. Sim. E quem que foi responsável? Fala um nome. Como que você faz um computador que tem menos capacidade do que um primeiro iPhone chegar à Lua? E fizeram. E quem que foi o gênio por detrás disso? Aí que tá. Desaparece o conceito do gênio isolado, paradigma antes ou depois, e você começa a ter o esforço. Você tem um momento antes e depois de chegar na Lua. Mas toda uma equipe por detrás, todo um sistema. E mesmo os indivíduos hoje que têm essa fama, ou vem pro lado comercial, como Steve Jobs ou o próprio Elon Musk, que é a cara do produto, então tá mais na narrativa do que na prática. Ou vai ficar muito conhecido dentro daquela esfera. Na notinha de rodapé. Como, por exemplo, o próprio Wittgenstein. Quem tinha ouvido falar dele antes da gente falar tanto dele? Mas ele é considerado um gênio da linguística. Ele teve um antes e depois. Pobre Wittgenstein. Até olhei pra cadeirinha dele. Não vai falar nada hoje, hein? Sempre aqui com a gente. Então, sempre que a gente, na verdade, pesquisa qualquer tópico, a gente fala, teve o gênio dessa área. Por exemplo, David Starr Jordan foi o gênio dos peixes. Teve um paradigma de como você classifica peixes antes e depois dele. Ao mesmo tempo, os caras que descobriram lá a escola... Qual que era o nome da escola que tudo é peixe? A escola filogênica. Peixe, vamos colocar filogênica. Eu esqueci o nome em particular. Já não tem um nome que identificou que a similaridade genética entre peixe e vaca era maior do que entre peixe e baleia, por exemplo. Um peixinho, sei lá, aquário. Então aí já não tem um nome, você não tem um David Starr Jordan. Você tem toda uma equipe que representa uma escola de pensamento que identificou isso. Então, a sua pergunta lá, podemos ter gênios hoje? Sim, narrativamente, mas muito dificilmente de uma maneira tão abarcativa e de mudar tudo assim em vários sentidos como foi o Da Vinci, o Einstein. Vai ter gênio comercial, basicamente. Sim. Ou o gênio artístico também. Hoje é muito difícil encontrar, por exemplo, um Mozart, um Bach. Tem aquele Iana, como que é o nome dele? O grego lá, o do Yannis, que é o que é considerado o melhor violinista hoje do mundo. Não conhece? Bom, então você tem... Fica aí, vou ouvir depois. Tem habilidades assim a um nível extremo, mas chamar de gênio que compôs a 9ª Sinfonia, como Beethoven, hoje já foi composta. Então você pode melhorar, pode fazer... Autotune tá aí, gente. Pode refinar, mas mudar paradigmas
uma pessoa só isolada, até porque hoje, antigamente você podia viver isolado. Hoje, como você vive isolado? Primeiro você já tá na internet. Acabou. Acabou seu isolamento. Mesmo que você tá na sua casa em quarentena aí, você tá na internet. Você não tá isolado. Não, é claro, mas eu vou falar uma coisa aqui, mas para pensar, não que seja triste, mas perde um pouco do mistério, né, dessa imagem. Fica um pouco sem sal, né? É porque gostamos da narrativa do herói. Gostamos da narrativa do herói. Perde um pouco, fica um pouco mas ao mesmo tempo... Sei que você acha um gênio, você pode ser um gênio, mas você não é ninguém. Você pode ser um gênio no sentido se destaque em relação a essa pessoa. No seu departamento. Mas por outro lado é até motivador porque sabendo que ninguém realmente vai mudar tudo sozinho. Você é parte do negócio. Você tem que trabalhar em equipe. Não vai a criança destacada ali, ó. Você vai resolver tudo. Vai se vira, moleque. Vai descobrir a cura do câncer sozinho. Não desse câncer, de todos os cânceres. É que nem como é que é o coach, Pedro? Você resolver um problema, resolver todos os seus problemas. Resolver todos os problemas da sua vida sem fazer nada. Isso aí. Como trabalhar de casa sem trabalhar e ganhar 6 mil reais por mês. Nossa, se alguém souber, pelo amor de Deus, me ensina. Mas, assim, você pode ser um gênio, mas ser conhecido como o gênio, acho que é bem diferente. Sim. Uma outra boa definição de gênio que eu acho que a gente se aplica ainda é que esse foi o próprio... foi o nosso amigo lá, filósofo alemão. Não gostava do amor, qual era o nome dele? O Schopenhauer? Schopenhauer, ele já foi mencionado aqui, né? Já. Mas ele vai ser mencionado de novo. E o mau humor dele, né? Compartilha a cadeira com o Wittgenstein. Ele disse... Schopenhauer sentado no colo do Wittgenstein. Tem outra cadeira, cara. Ele diz que uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente inteligente, acerta um alvo de uma maneira que ninguém esperava. Ou seja, melhora um processo, melhora... a eficiência de algo, realmente acerta o alvo de maneira ótima. Enquanto que um gênio acerta um alvo que ninguém está vendo. Então é aquela coisa que você também pode aplicar para Einstein, para Galileu, para o próprio Isaac Newton, que tá todo mundo olhando ali. A Terra é o centro do universo. O Galileu foi lá, not really. O Isaac Newton estava lá, tem um éter que que explica a atração entre os corpos. Falou, não, isso é um negócio chamado gravidade. Ninguém estava pensando nisso. E o Einstein estava lá, se estiver além da gravidade, um negócio chamado espaço-tempo. Você criou uma nova realidade, criou um novo alvo que ninguém estava vendo e solucionou muitos dos problemas que você tinha antes e não conseguia resolver. E assim deve ser nas várias e várias áreas aí dos 125 departamentos que toda universidade tem. Que você pode falar, o problema é isso aqui nesse algoritmo de processamento de imagem. Aí de repente, não era, porque o problema é que você não processa imagem, você processa, não sei, o código quântico. Que código quântico? Você não sabia? Deixa eu mostrar. Mas aqui, ó, você descobriu um novo alvo. Então, nesse sentido, os gêneros vão continuar existindo. Sim. E eu acho que, pessoalmente, pelo menos, eu consigo ver certa validade nessa semântica aí. Mas de ser o próximo Einstein, de ser o próximo Da Vinci... Não. Até porque isso eu vejo muita gente falando, mas não sei o que tem, você pode ver que hoje não tem mais esses grandes gêneros. Vira e mexe, eu escuto o pessoal comentando isso. Então, foi numa dessas que eu ouvi aquilo lá que eu falei. Então, aí vem a pergunta, por que será, né? Né? Será que é porque eles já fizeram isso? Por que ninguém inventa uma nova roda hoje, né? A bola quadrada do Kiko. A bola quadrada do Kiko. Verdade, hein? Não inventaram ainda. Beleza, a gente definiu isso daí, chegamos a um consenso, mas como a gente vai explicar aquele paradoxo que você mencionou do David Starr Jordan, certo? De ele ser tão inteligente, mas, né, tão burro ao mesmo tempo aí. Primeiro, eu acho que o problema é essa definição do que a gente tá colocando como burro, porque eu imagino que ele falou, que ele não imagina... Eu imagino que na cabeça dele ele não estava sendo burro. Sim. Então, tem que partir daí. O burro que você reconhece como burro já não é tão burro assim. Né? Eu não imagino ele falando, nossa, vou
quer saber, eu vou fazer essa burrice aqui sem tamanho. Não vejo ninguém fazendo isso. Ninguém faz isso. Mas ainda assim... né? Mas ainda assim faz. Então, esse é um tema interessante porque ele entra muito mais dentro da narrativa de gênio do que da definição, digamos, mais justificada de gênio. Que é uma coisa que analisamos no episódio Complexidade. Complexidade não, foi do Pensando Rápido e Devagar. Que é o efeito halo. Vocês lembram do efeito halo? Exatamente. O problema de gênios ou pessoas extremamente inteligentes fazendo burrice normalmente eles estão fazendo e falando burrice numa área em que eles não são experts. É que a gente faz a associação que por eles serem ótimos em uma área, vão ser no restante. Então, que isso tem certa culpa no cartório do QI aí. Porque lembra do G lá? Você vai bem em um, você vai bem em outros? Sim. No geral, é verdade dentro do teste do QI. Para avaliações aí que são usadas para isso. Porém, contudo, todavia, já sabemos desde o episódio 51 aí que o mundo é um pouco mais complicado e muitas vezes mais complexo do que nossa primeira intuição, nossa primeira opinião sobre qualquer coisa. Então, o que mudou? Antigamente, o Da Vinci vivia num mundo mais simples, com menos áreas, com menos pormenores. Então, quando se chama ele de gênio, existia uma associação muito forte de se faz bem isso, vai fazer bem aquilo, e vai até opinar sobre formas de governo, algo que ele até opinou em um momento lá na Itália, e falou, tá tudo certo, ele é um gênio, realmente ele sabe o que tá fazendo. Sabe tudo. Da mesma maneira, não sei se vocês sabem dessa anedota, mas o Einstein, ofereceram para o Einstein a presidência de Israel, logo depois que Israel foi criado, em 1951. Você sabia disso, Pedro? Na negócio da ONU que teve, não foi? Lá com o Oswaldo Aranha, brasileiro, esse dia aqui. Eu já tinha ouvido falar. Eu não sei se eu tinha ouvido, mas tinha esquecido. Eu fiquei surpreso com essa anedota aí. Falar para o Einstein, já que você é o Einstein, né? Já tá no nome. Governar um país aqui, não? E você é judeu, né? Aqui, ó. Fechou? Fechou. Quem vai contra um gênio? E sabe o que o Einstein falou? Eu não tenho experiência nenhuma em política. Tá louco, cara? Tá maluco? O que você quer que eu faça? Sendo presidente de um país no Oriente Médio que demorou milênios para ser criado. Outra cultura. Não tem nada a ver com ele. O Einstein falou, não, valeu. Falou, valeu. Tá mais do que certo. Porque o Einstein realmente era um gênio. No sentido de reconhecer a área de expertise dele. Ali, de certa forma, os gênios têm suas limitações. Sim. Sim, todo mundo fosse assim. Aí que tá o grande paninho, tá o grande elemento, veja bem. Que nem todos os gênios de certas áreas reconhecem limitações em outras. Por exemplo, David Starr Jordan. Ele era um gênio em ictologia, classificar peixes. De repente ele começou a falar sobre sociedade, sobre genética. É um salto muito grande. Começou a querer classificar a gente. Sobre o progresso da raça humana, ele estava falando. Assim como o Francis Galton. Tava feliz, fazendo tudo bonito lá na estatística, de repente falou, vou te sair da matemática aqui e expandir isso para um modelo da sociedade. Para um modelo social, histórico, econômico. Assim como o nosso amigo Karl Marx também. Excelente historiador. Mas inclusive, em relação ao próprio Karl Marx, o interessante é que, obviamente, todo mundo... eu vejo o pessoal muito brigando de direita e esquerda, mas da obra do Marx, o mais interessante é quanto a crítica à sociedade contemporânea, a crítica em si, faz sentido. Inclusive, eu já ouvi muita pessoa que é totalmente contra o Marx falando, olha, vocês precisam entender... O problema, tipo assim, tem todo o desenvolvimento da obra crítica por parte dele, da estrutura da sociedade, tá certo. Aí cai justamente no ponto. O problema é beleza, ele criticou, mas ele quer dar a fórmula pra fazer aquilo, entendeu? Fórmula da sai da área dele. O Marx, você tem que lembrar, o Marx é um ponto contencioso, mas os ouvintes do Veja Bem Mais aqui tem que saber, né? Se ele fosse realmente burro, ele não teria convencido tanto como convenceu com a obra dele. E ele escreveu coisas assim realmente
com muito insight na época. E tem outra coisa. São válidas até hoje. E um aspecto é que toda obra dele da crítica, a obra dele em si é a crítica. O trabalho que tem, tipo assim, o posterior, que seria o desenvolvimento mesmo da sociedade, não chegou a ser terminado. O Capital em si é uma crítica, entendeu? O desenvolvimento da sociedade mesmo, digamos, como seria feito aquilo, não teve. Ele morreu. Sim. Teve anedotas, algumas coisas, etc. Mas... O Angels lá terminou pra ele, né? Mas ele também estava no campo teórico, né? Sim, obviamente. Ele não fez um experimento econômico e falou, vamos aprender aqui com os erros e ver Mas que toda tem que ser vez melhorado. tem fórmula de sociedade. É que o Marx, assim, ele tá quase no oposto da narrativa do herói. Ele tá na narrativa do vilão, que toda a Guerra Fria quase que existiu para justificar. Quem sabe um dia falaremos um pouco mais sobre ele. Mas não é o momento. O momento aqui é que o David Sargent começou a falar de raça humana, o Francis Galton também, e alguns exemplos bem recentes, se vocês sabem aí, o Elon Musk tweetou em março que pelos índices atuais nos Estados Unidos, os casos de coronavírus lá chegariam a 0 até o fim de abril. Ele tweetou isso. Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro no começo, quando começou que ele falou que não era nada. Não é nada. Tá todo um auê desnecessário. Foi bem na época que a gente gravou o episódio que eu falei que eu queria... Sim, exato. É verdade. O Elon Musk já defendido por nós aqui como um antes e um depois em muitos sentidos, agora bem menos. Defendido por vocês, não foi defendido. Não, tem seus méritos. Obviamente. Mas serve como exemplo prime aqui porque a gente tá falando. Ele tem sua genialidade em algumas análises de viabilidade, como quem vai pensar, vou colocar os humanos em Marte, vamos recriar o carro elétrico, que já tinha sido tentado. Mas resumidamente, posso dizer, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, na percepção de hoje, sendo bonzinho, todo mundo poderia ser um potencial gênio. Em que sentido? Dentro desse cenário, poder trabalhar, que a gente falou, tipo, diferente daquela figura única e etc. Se destacar de alguma maneira. Dentro do seu próprio campo. Potencialmente. Potencialmente. Poderia, no sentido que poderia ser o Michael Phelps. Mas eu digo, tipo assim, no fim das contas, talvez o fator primordial aí hoje pra gente poder fazer a distinção de um do outro seja justamente ele entender a própria limitação, por exemplo, para evitar esse tipo de cenário. Mas aí é que eu acho que vira um pouco a mesa. Que é mais ele entender ou nós entendermos que como gênio esse efeito ralo existe. Sim. E por mais que a gente reconheça a inteligência dele em reformular indústrias, em começar novas tecnologias, em propor soluções, que isso não se traduz para igual genialidade em outras áreas que são mais complicadas e complexas do que todos pensam. Eu entendo que isso tem que ser, tipo assim, não é só ele entender, mas todo mundo. Mas eu acho que o problema hoje, principalmente de uma figura dele, obviamente, é pelo possível poder de ação que ele tem, né? Mas acho que entra um pouco no que você está falando. Uma pessoa normalmente não vai falar, nossa, que burro eu tô sendo. Ele provavelmente, fielmente acredita que ele tá sendo racional. De algum lugar ele tirou aquilo. Igual o David Starr Jordan lá. Ele tava fazendo bem pela humanidade. Ele tava abrindo os olhos das pessoas. E tinha evidência para aquilo, que era o teste de QI até certo ponto. Que era a cidade lá na Itália, que tinha as pessoas com deficiência. Então ele era um herói na visão dele, assim como Hitler foi um herói para a Alemanha na visão dele. Querendo ou não, né? Jogou ali. Então acho que não cabe a nós, os espectadores, falar ele deveria saber os próprios limites. Obviamente, como Einstein provou ao declinar a oferta de ser presidente de Israel, deveria, assim, no mundo perfeito... Bom, eu acho que isso não é nenhum problema mais... Isso daí, sinceramente, não é nenhum problema cognitivo. Não. Literalmente... cara, baixa... Então, né, por isso que eu tô falando. Por isso tem esse paradoxo. É muito inteligente, mas por que o mas? Porque ele continua a pessoa com o pacote completo, né? Sim, também. Mas o mas principalmente vem de sair da própria área. Se estivesse falando sobre carros elétricos, tenho certeza que ia ser bem pertinente. Podia até mudar um outro paradigma. Ele tá falando de epitemologia. Ele tá falando de virologia. Ele tá falando de saúde pública. E como nós sabemos aqui, que a gente discutiu lá 1 hora sobre
se você estudar a gripe espanhola, estudar todas as pandemias, existe uma área de epidemiologia na universidade. Existe um especialista que passa a vida inteira. E você encontra uma pessoa que passou a vida inteira focando nisso para falar, porque eu sou esperto em fazer carro, eu sei disso, porque eu consigo, eu me dou bem com a matemática no geral, eu vejo que a equação é essa. Não, a equação não é essa. Existem infinitas equações e alguns especialistas que trabalham conhecem melhor ela do que você. Então, a única razão para botar a boca no trombone da maneira que ele fez é saber que tinha pessoas que vão escutar. De simples falar, olha o que eu penso. E as pessoas darem like e falar, não, você, como você é tão inteligente para umas coisas, deve ser para essa também. E como eu nunca ouvi falar desses caras, é a narrativa. Porque quem ouviu falar do Gauchi, Anthony Fauci nos Estados Unidos, por exemplo? Ele não era ninguém. De repente surgiu um cara falando, tem que ficar em casa, não sei o quê. Falar, o Elon Musk aqui, eu conheço, olha o que ele mudou, eu uso o Tesla. Agora esse cara aí que, sei lá de onde saiu, tá falando pra fazer isso. É narrativa. O que tem mais peso? O Tony Stark falando pra você X... ou o coadjuvante saindo lá e falando, não, eu sou um PhD e não sei o que, faz isso aqui. Faz isso aqui nada, volta pro seu canto aí. Quem é você? É que no Brasil a gente também passou isso, né? No mundo inteiro. Eu tô usando o exemplo dos Estados Unidos aqui porque eu acho que Elon Musk todo mundo reconhece o nome. Sim. Mas da mesma forma, tem exemplos mais exagerados. Eu até trouxe alguns aqui por curiosidade. Teve um cara chamado Linus Pauling. Ele ganhou... Cientista? Isso. Pauling. Não sei em português é Linus ou Linus. É Linus. Linus Pauling. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. 2. Um por química, por descobrir um movimento lá de partículas subatômicas. E outro pelo Nobel da Paz, por iniciativa que ele teve. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Uma das poucas pessoas. Indiscutivelmente, um gênio, né? Ganhou 2 prêmios Nobel. Pô. E o que ele fez depois de ganhar os 2 prêmios Nobel? Lá vem. Ele criou toda uma campanha de curar câncer com vitamina. Ele promoveu toda uma dieta de consumir muita vitamina para evitar desenvolvimento de câncer. Toda a comunidade cancerígena, de especialistas de câncer, falou, não, isso não tem... Ele falou, não, mas eu ganhei 2 prêmios Nobel. Aqui, pra curar ou pra não... Então, ele falou... desenvolver câncer. Ele falou, tá aqui, faz sentido molecularmente, não sei o quê. Falou, sou o Nobel da Química, você tem que me respeitar o que eu tô dizendo. E a comunidade falou, bem ceticamente, acho que não. Aí começaram a fazer experimentos, etc., até que saiu a conclusão que do grupo de estudo que ele usou lá, 30% do grupo que estava consumindo mais vitamina desenvolvia mais câncer do que quem não estava consumindo nada. Ou seja... Tiro no pé. Tomar mais vitamina aumentava a chance de desenvolver câncer. Mas ele não se convenceu. Ele falou, não, que o experimento foi feito errado, de que esse pessoal não era representativo. E morreu crente na ideia de que vitamina era cura pro câncer. Não um câncer, todos os cânceres. Caralho! 2 prêmios Nobel e morreu defendendo que vitamina curava câncer. Um gênio em química para movimentos orbitais, partículas subatômicas. Começou a ir para câncer. Aí que tá o meu ponto de você viver num mundo simples, num mundo complicado. O Da Vinci, o Newton, muito provavelmente podiam opinar de maneira bem genial, por assim dizer, sobre outros temas que eles não estavam focados, porque eles tinham uma percepção aguda, conseguiam lá sintetizar, deduzir de maneira talvez até mais habilidosa que outros. Porém, você chega no mundo hoje, onde você não está falando de uma dorzinha no peito, você está falando de múltiplos cânceres em múltiplos estágios da vida. Você está falando de uma pandemia que afeta diferentes países, diferentes maneiras, diferentes grupos econômicos, diferentes grupos da saúde, com condições pré-existentes ou não. Você tem um negócio extremamente complexo, extremamente. E você quer trazer aquela sua genialidade naquele campo X para isso, você provavelmente está escorregando a banana. E provavelmente estou usando eufemismo aqui. Certamente está correndo. A menos que você passou uns 6 meses, ou pelo menos como nós aqui, para não deixar a ironia passar. Que nós não somos especialistas em nada e estamos falando de tudo. Sim. A menos que você tenha passado pelo menos umas boas semanas lendo o que os experts e os renomes na área estão dizendo sobre aquilo, você provavelmente não sabe o que está falando. Sim. Porque é muito mais complicado e complexo do que você acredita que é só ler uma manchete no jornal. Não. Ou resolver uma equação que você sabe como funciona. Então, para mim, isso resolve um pouco do paradoxo. Nenhum gênio como Einstein vai falar alguma burrice sobre teoria da relatividade.
Agora, se for falar sobre como curar câncer, sobre, não sei, como melhorar, por exemplo, a igualdade social em diferentes grupos étnicos, valeu Einstein, mas você é um sociólogo, você é um antropólogo, você é um economista ou sabe tudo isso em termos de realmente... Pelo menos ele sabia que não. Ele sabia que não. Einstein foi realmente um Einstein nesse sentido. Mas ele também teve suas falhas, né? Aí voltando para o efeito ralo. A gente quer acreditar que as pessoas que a gente gosta e vê validade fazem tudo bem e vão dar insight para tudo. Mas Einstein traiu a mulher dele em 2 casamentos. Não sei se você sabia dessa anedota. É igual no Gandhi também, né? Quando o Gandhi era mais novo também. Então, mas aí eu não sei se eu me aventuro. O Gandhi, sim, teve os episódios de racismo, episódio de coisas controversas, mas foi numa infância. Igual a gente julgar pela adolescência. Assim, depois que ele virou o Gandhi que a gente conhece, aí o papo já é outro. Mas assim, Einstein, enquanto era Einstein, traiu a esposa, foi filho da puta com muita gente, embora tenha a fama de uma pessoa cordial. Mas assim como o Hamilton lá também, que a gente sabe, foi um paradigma, mudou lá do antes e depois, mas no final morreu como vilão. Então tem que lembrar que, por mais que tenha essa áurea aí, de o gênio, faz tudo bem, tem os seus podres, fazem suas cagadas. O próprio Einstein também, além de trair a mulher, que está no nível pessoal, em termos científicos, ele se recusava a acreditar na existência de buraco negro. Ele era convicto que não podia existir, porque não fazia nenhum sentido. Ele dizia, não faz nenhum sentido existir um elemento que colapsa a própria gravidade. E ele morreu falando, não existe buraco negro. Ironicamente, as equações dele permitiram Stephen Hawking depois a provar que sim existe. Sim. Mas porque não tinha equipamento, né? Não tinha as câmeras de raio-x, enfim, que os equipamentos de hoje. Mas ele morreu convicto de que física quântica não tinha sentido e de que buracos negros não existiam. Então, mesmo sendo Einstein, por focar em coisas que não tinha ferramentas para saber, acabou falando algo que sabemos hoje é verdade. Então, colher de sal. Não sei se no Brasil é isso, né? Não é a pitada de sal. Açúcar. Não, tem que tomar tudo que vem de gênio com uma pitada de sal. Não tragar de uma vez, ou sem tempero, falar, porque me deu é bom. Bota uma pitada de sal antes, um senso de criticismo. Isso é o que eu acho que falta hoje. Que recentemente eu tava vendo um cara que acho que era jogador de basquete, beisebol, sei lá o cara que é. Que ele acreditava que a Terra era plana. Só que, depois que ele... Porque alguém que ele seguia, que era cientista, falou que... tweetou que a Terra era plana e ele começou a acreditar nisso por causa do que essa pessoa disse. Aí depois que falaram pra ele, não, ele falou, ele até zoou, depois falou, porra, mas eu acreditei no cara lá, que a Terra era plana, não sei o que, entrei nessa. Lembrando do episódio VB Confiança, que tá aí nos arquivos, acreditamos em narrativas, em pessoas em que confiamos. Sim. Então, seja o pastor, seja o Elon Musk, seja quem seja, existe esse efeito ralo, existe pra gente também. E tudo que estamos lendo aqui, estamos tomando um efeito ralo também. Obviamente. Estamos compartilhando com vocês, então esperamos que vocês também não tomem o que a gente está falando de efeito ralo. Porque eu ouvi no VB+, lá que a IQ tem validade absoluta. O único coisa do efeito ralo é os padrinhos aí, pode vir, vocês podem divulgar, falar. Aí, pode ter efeito ralo sim, desde que venha mais pra... nesse sentido. Mas nos outros, que tem que lembrar disso. Ninguém é gênio pra tudo. Até porque se fosse, teria a solução perfeita pra tudo. E todo mundo que achou que tinha solução perfeita pra tudo... deu ruim. A gente tá vendo que os exemplos aqui não estão sendo positivos. Então, em conclusão, é inteligente? Sim. É gênio? Pode ser. Pode ser burro também. Mas pode falar besteiras? Com certeza. Um último exemplo aqui, só pra fechar. Tem um cara chamado Luc Montagnier. Esse eu não conheço. Não, ele é um francês que ele descobriu o vírus da AIDS, que era um retrovírus, que ele descobriu que a AIDS era causada por um retrovírus. E acho que ganhou um Nobel também na medicina por ter descoberto. E o que ele fez depois? Escreveu papéis alegando que a água tem memória. Lembra da homeopatia? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. Então fica aí pra lembrança. Fica nessa, fica nessa.
Bom, a gente falou aí do passado, né? Falamos um pouquinho do presente. E o futuro, bom, o futuro... Vamos deixar pro futuro. O futuro vocês deixam, vocês descobrem também. O futuro a gente... Eu lembro que eu falei lá no começo aqui, como o César prometeu, a gente ia... Mas isso aqui já, sobre gênio, já deu um episódio inteiro. E eu acho que dá pra gente fechar aqui, encerrar aqui. Sim. Até pra... Acho que... Um traço de genialidade é saber os limites. Foi o que a gente mais percebeu nesse episódio. Acho que o limite da paciência de vocês, nossa capacidade de cordas vocais também tá... já foi o suficiente para uma sessão. Mas fica a promessa, novamente. Sim. Vamos falar do futuro. E embora já tenhamos dado um spoiler aqui de... podem existir gênios hoje. Sim. Podem existir gênios no futuro, dado a inteligência artificial. Exatamente, esse é um ponto que a gente ainda não... fica pra próxima aí. Fica pra próximo episódio. A gente promete lançar antes que a Skynet aconteça. Ah, isso sim. Obviamente, cara. Isso sim. Ao menos que alguém vire a chavinha aí do nada. Falando em genialidade e Einstein, uma coisa que ele disse, que realmente disse bastante pertinente... Essa é dele mesmo. Até onde se sabe é dele mesmo. De que... ele definia... A gente não definiu burrice, né? E nem vamos definir contemplativamente agora. Pelo amor de Deus. Mas ele disse que uma das características da burrice era fazer sempre a mesma coisa esperando que o resultado seja diferente. Sim. Então, com isso em mente, queria abrir para vocês aí que não são padrinhos e gostariam de ser, mas não estão em boas condições, de doar somente uma vez para o VB. De doar hoje e depois, quando a situação melhorar, doar em 2 meses, doar em 3 meses, ou doar só agora uma vez por ano. Se puder. Doar one time. Sobrou aqui, tive um bônus aqui, quero contribuir, agora dá para fazer isso, não precisa ser só mensalmente. Sim. Embora mensalmente realmente seja o apoio que faz toda a diferença para o nosso conduzir aqui do A gente sabe que principalmente projeto. Hoje em dia, né, a situação que tá. Então, mas aí não querendo repetir a mesma coisa e tendo o mesmo resultado, que é não ter tantos novos padrinhos. Queremos abrir essa possibilidade para vocês. E por razões de segurança, obviamente, não podemos compartilhar dados bancários no episódio. Mas se vocês têm interesse em fazer uma doação por transferência, nos contate pelo WhatsApp. Sim. Que para quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Ou até pelas redes sociais também, se for mais fácil. Mandar e-mail. Que puder. Não vamos colocar os dados bancários no Facebook. Pelo amor de Deus. Mas entraremos em contato pelos vias privadas aí dentro dessas plataformas. Sim. Então, desde já, agradecemos a consideração, a contribuição, e não só dos novos, mas também as já feitas, padrinhos, vocês e madrinhas, vocês são nossos heróis, estão no nosso panteão. Vocês são verdadeiros gênios. Vocês acertam o alvo. Que ninguém não tá nem vendo. Poucos estão vendo. Poucos estão vendo. Então, obrigado aí a todos, desde os pioneiros, Maurão, Andrew, não esquecemos que vocês começaram aí, o Da Vinci, o Isaac Newton aqui do Panteão. Mas, claro, não desmerecemos nenhum dos demais que entraram depois e tem cada contribuição tão valiosa quanto e mais importante do que nunca. Lindo. Nossa, lindo. Meu Deus, quase chorei. Bom, é isso aí, né? Links nas referências para tudo, como sempre. Valeu, povo. E até o futuro episódio sobre o futuro. Vai chegar, não se preocupe.